Dando sequência ao capítulo 10, representação gráfica de função, vamos ver aqui mais dois exemplos de gráficos. Vamos discutir se eles representam ou não gráficos de função e para aquele que representa, vamos analisar o domínio e a imagem. Como podemos observar, o gráfico da letra C é gráfico de função, pois qualquer valor de x no domínio, seja ele qual for, terá apenas uma imagem. Por exemplo, além desses pontos que eu marquei, podemos pegar aqui o 5. Note que o 5 tem uma única imagem, que ela está aqui em cima. Podemos ver também o 2. Tanto 2 como 5 tem uma única imagem. E não só eles, qualquer outro valor. Esse valor aqui mesmo, que nós não sabemos quanto é, mas que está entre 3 e 4. Observe onde está a sua imagem. Vamos até o gráfico e agora a gente volta no eixo Y. Observe que a imagem desse número é um valor próximo de 4. Já a imagem do 5 está abaixo. A imagem do 2 mais abaixo. Vamos ver aqui o menos 1. Onde está a sua imagem? Observe que a imagem do menos 1 é um número negativo, que está entre menos 2 e menos 3. O próprio menos 2, onde está a sua imagem? Observe que a imagem do menos 2 é um número próximo de menos 1, mas também é um número negativo. E aí podemos concluir que para qualquer número no domínio, ele tem apenas uma imagem. Portanto, o gráfico da letra C é gráfico de função. Agora, o gráfico da letra D não representa função. Pelo simples fato, tome um ponto qualquer, aqui, por exemplo, o menos 3. Observe a imagem do menos 3. É o número que está entre 1 e 2. Porém, o gráfico também passa lá em cima. Então, o menos 3 também tem outra imagem, que é o número que está entre 3 e 4. Portanto, o menos 3 no domínio está associado a dois números, um que está entre 1 e 2 e outro que está entre 3 e 4. Portanto, o menos 3 tem duas imagens. Dessa forma, este gráfico não é função. Não só o menos 3 tem duas imagens, o menos 2 tem duas imagens. Observe aqui, ó, o menos 2, fazendo aqui, ó, tem uma imagem aqui, está associada a um valor aqui, antes do 1, mas também outro lá em cima, acima do 4. Portanto, o menos 2 também tem duas imagens. E outros tantos. Mas, para que não seja função, basta que apenas um valor tenha duas imagens. Portanto, a letra D não é função. E a letra C é função. Muito bem. Agora que vimos a letra C como função, vamos recordar o domínio e a imagem. Vamos obter o domínio e a imagem através do gráfico. Então vamos abandonar o item D, que não nos interessa, e vamos recorrer aqui ao item C. Voltando então no gráfico C, como nós vimos na aula anterior, uma forma bem simples de obter o domínio é pegar os extremos do gráfico e projetar esta curva sobre o eixo X. Lembre-se do que eu falei? Imagine esta linha sendo prensada no eixo X, isto é, a projeção, que é a sombra. Uma outra forma de entender isso, a sombra. Imagine uma luz incidindo sobre esta linha e sendo a sua sombra no eixo X. Seria isso aqui, ó. Portanto, o domínio é este intervalo no eixo X. Vamos admitir que os extremos desse intervalo sejam fechados. Desta forma, os extremos do domínio
também são intervalos fechados. Assim, o domínio da função escrito em notação do conjunto, como vimos, vai ser domínio da função x pertence a R, tal que, observe, é um intervalo fechado que vai de -2 a 6. Então, x maior ou igual a -2, menor ou igual a 6. Este é um intervalo em notação de conjunto. E em notação propriamente de intervalo, vai ficar assim, né? Como vimos na aula anterior de intervalo. -2 fechado até o 6, fechado no 6. Este é o domínio. Vamos ver agora a imagem. A imagem é a projeção do gráfico no eixo Y. Seria a sombra no eixo Y. Então, nós temos que pegar desde o ponto mais baixo, que é aqui, até o ponto mais alto, que está aqui. Então, podemos dizer que a imagem ela vai do um número que está entre -3 e 2, a gente não sabe exatamente qual é, até o 4. Vamos admitir, para efeito de resposta, que esse número aqui seja o -2,6, bem razoável. -2,5, -2,4, até chegar ao -2. Portanto, a nossa imagem é o intervalo fechado que vai do -6, do -2,6 até o 4. Portanto, a imagem, vamos representá-la assim, imagem da função em notação de conjunto, y pertence a R, tal que, observe, é o intervalo que vai de -2,6 a 4. Então, o y é maior ou igual a -2,6 e menor ou igual a 4. Este é o conjunto imagem. Em notação de intervalo, vai ficar fechado em -2,6 e fechado no 4. Ok? Então aí está, bem simples determinar o domínio e a imagem através do gráfico. Vamos ver aqui outras situações. Esses dois gráficos, vamos analisar primeiro se eles são funções. É fácil ver que todos os valores aqui têm apenas uma imagem. Por exemplo, um número que está aqui entre o 4 e 5, ele tem uma imagem só. Onde está o gráfico? Lá em cima. Então, a imagem dele é o 3. Observe, está indo lá no 3. Ó. O 4, se você olhar, o 4 também tem uma imagem e, coincidentemente, também é o 3. O 5, uma imagem também, que também é o 3. Todos aqui vão no 3, inclusive o 6, que é o extremo do gráfico. A imagem também é 3. O 2, ou melhor, o 3 primeiro. A imagem do 3 também é o 3. Um número pouco depois do 2, 2,2, por exemplo, a imagem também é o 3. Agora aí o 2. Eis a questão. O 2, observe que aqui é fechado, então a imagem do 2 também é o 3. Mas aqui embaixo o gráfico também passa e tem uma bolinha fechada. Opa, a imagem do 2 também é o -3. Então, observe que o 2 tem duas imagens, porque o gráfico passa lá em cima, a imagem é o 3, e ele passa também aqui embaixo. O gráfico passa aqui embaixo, bolinha fechada, a imagem é -3. Portanto, por causa do 2,
E observe que só o 2 acontece isso, porque antes do 2 eles têm outras imagens, mas são únicas. Por exemplo, o 1, a imagem do 1 está aqui embaixo, porque o gráfico passa aqui embaixo. A imagem de um número antes do 1 também está aqui embaixo, é negativo, mas é única. Um outro número próximo do 2, a imagem também está aqui embaixo e é única, só tem uma imagem. E qualquer outro valor antes do 0 também só tem uma imagem. Por exemplo, o -1, a imagem está aqui embaixo, porque o gráfico passa aqui na parte de baixo, não passa nada lá em cima. O 3, ou melhor, o -3, a imagem dele já está mostrando aqui com clareza, ó, é o 1, não precisa nem fazer o desenho. O -2, a imagem dele é um pouquinho acima do 0, de qualquer maneira é única. Portanto, o único número que tem duas imagens é o 2. Por esse motivo, este gráfico não é função. Apenas por causa do 2. Agora, um gráfico muito parecido, alguém pode até achar que é o mesmo gráfico, é o da letra F. Mas tem uma diferença crucial. É exatamente no 2. Observe aqui que o 2 não tem imagem 3, porque a bolinha é aberta indica que o gráfico aqui não começa a partir do 2, começa depois do 2. Isto é, 2,1, um valor que está próximo do 2, um valor bem próximo do 2, a imagem é 3. Observe que não está em cima do 2. Mas no 2, a imagem está aqui embaixo e não lá em cima, porque aqui a bolinha é fechada. Portanto, a imagem do 2 agora é só o -3. Qualquer outro número, como a gente já viu, só tem uma imagem. Portanto, agora sim, podemos dizer que esse gráfico é gráfico de função, exatamente por causa da bolinha fechada e bolinha aberta. Então, por causa disso, concluímos que o gráfico da letra F é função. Ok? E pensando dessa forma, vamos analisar o domínio e a imagem do gráfico da letra F, como nós fizemos no caso anterior. Lembrando que nós já falamos, projetando este segmento e este segmento no eixo X, observe que aqui é fechado, portanto, aqui é bolinha fechada também. E esse extremo é fechado, aqui também é fechado, porque o 6 está no domínio, porque a sua imagem é o 3. E o -3 também está no domínio, porque a sua imagem é o 1. Este é em segmento em vermelho, este intervalo é a projeção do gráfico sobre o eixo X. Portanto, este é o domínio. Vamos escrever, então, em notação de conjunto. Domínio da função é o conjunto dos elementos x, que pertencem aos reais, tal que x começa em -3, incluindo -3, portanto, maior ou igual a -3, e vai até o 6, valores menores que 6, então menor ou igual a 6. Este é o domínio. Em notação de intervalo, fechado no -3 até o 6 fechado. Agora vamos ver as imagens, ou melhor, o conjunto imagem. Projetando este segmento no eixo Y, ele vai dar apenas um ponto. A sombra deste segmento horizontal no eixo Y é um ponto, o 3. Faz sentido, porque qualquer valor de x aqui nesse trecho, né, isto é, nesse intervalo que vai do 2 até o 6, não incluindo o 2, porque a imagem do 2 está aqui embaixo, todos esses números têm a mesma imagem, que é o 3. Agora, este segmento de baixo, a sua projeção no eixo Y, aí sim nós teremos um intervalo. O intervalo que vai do -3, inclusive fechado, porque aqui no 2 a imagem dele é o -3, então inclui o -3, e vai até o 1,
também fechado, porque o 1 é a imagem do menos 3. Então, repetindo, o 2 tem como imagem o menos 3, por isso aqui é fechado, e o menos 3 tem como imagem 1, por isso fechado. Então, olha que coisa curiosa aqui. Aqui nós não temos necessariamente só um intervalo. Nós temos um intervalo e mais um ponto. Assim, olha como vamos escrever o conjunto imagem. Imagem da função y pertence a R, tal que os valores que estão aqui são maiores ou igual a menos 3, ou iguais a menos 3, e menor ou igual a 1. Portanto, y maior ou igual a menos 3 e menor ou igual a 1. Entretanto, tem também o 3, que nós não podemos esquecer dele. Ou y igual a 3, porque na verdade esse 3 está fora desse intervalo. Aí está o conjunto imagem. São todos os valores de y que estão entre menos 3 e 1, ou o 3. Esta é a imagem. Agora, em notação de intervalo, vai ficar assim, ó, meio estranho talvez, mas esta é a forma. O intervalo fechado no menos 3 até 1, fechado. E aí nós não temos aqui um intervalo, porque um ponto apenas não é um intervalo. Então, união, este ponto é representado através de conjunto mesmo. Não através de intervalo, porque não faz sentido um intervalo com um ponto. Então, esta é a imagem representada através de intervalo. É o intervalo união com um conjunto unitário, que é o 3. Ok? Muito bem. Agora nós vamos falar sobre função crescente e decrescente. Vamos ver aqui teoricamente o que seria isso. Uma função f é crescente em um intervalo i, ou seja, um intervalo determinado, quando para quaisquer x1 e x2, que são valores pertencentes a este intervalo, isto é, o domínio, com x1 menor do que x2, tem-se a imagem do x1 menor que a do x2. Em outras palavras, analisemos aqui o gráfico. Nós temos aqui dois valores distintos do domínio, x1 e x2. Note, é fácil ver que o x2 é maior do que o x1. Óbvio, porque ele está à direita. Nós sabemos que todo número à direita é maior do que o que está à esquerda. Portanto, nós podemos escrever que x2 é maior que x1. E, observando o gráfico, nós vemos também que a imagem do x1 é esta, enquanto que a imagem do x2 está aqui em cima. Sabemos também que quanto mais acima está o número no eixo y, ele é maior do que o que está abaixo. Portanto, podemos concluir que f de x2 é maior que f de x1. Portanto, esta é a ideia de função crescente. Quando você pega um valor do domínio maior, a sua imagem terá que ser maior. Se isso acontece para quaisquer números no domínio, então nós dizemos que essa função é crescente. Já na situação anterior, ou melhor, na situação seguinte, já acontece o contrário. Observe que aqui nós temos o x2 maior do que o x1, podemos escrever isso, x2 maior que x1. Entretanto, a imagem do x2 está embaixo. Observe, o gráfico passa aqui, a imagem está aqui, ó. E o x1, a imagem está lá em cima. Então aqui houve uma inversão. O x2 sendo maior do que o x1, mas a sua imagem é menor do que a dele. Portanto, f de x1, ou melhor, f de x2 tem imagem menor do que a f de x1. Portanto, nessa situação, a gente diz que a função é decrescente.
A setinha indica até isso, né? De uma forma bem clara com essa setinha, para a gente entender o que ela quer dizer, é o seguinte: à medida que a gente caminha no eixo X, no sentido de crescimento dos valores, o que acontece com as suas imagens? As suas imagens, elas também vão crescendo, observe. As imagens crescem. Estão percebendo que à medida que os valores de X crescem, as suas respectivas imagens também sobem, também crescem. Por isso a função é chamada crescente. E o contrário acontece aqui. À medida que a gente caminha no sentido de crescimento do eixo X, valores vão crescendo no eixo X, as suas imagens vão decrescendo, vão diminuindo. Observe, a imagem do X1 está aqui, ó. Mas se você pega um valor acima do X1, observe que a imagem dele já está abaixo, diminuiu. Outro valor maior ainda, a sua imagem ainda está mais abaixo. Então, à medida que você caminha no eixo X, no sentido crescente, as suas imagens estão diminuindo. Observe, estão descendo, enquanto que aqui está subindo. Portanto, a primeira situação é crescente, a segunda é decrescente. Ok? Aqui nós temos uma situação onde ela cresce no intervalo e decresce em outro intervalo. Observe, para valores de x, uma observação importante. Num exemplo anterior, eu fiz uma bolinha fechada num gráfico. Vamos voltar aqui. Neste gráfico eu fiz bolinha fechada só para indicar que o gráfico começava aqui e terminava aqui. Entretanto, quando um gráfico, que é o caso do exemplo aqui, ó, o exemplo em questão, não tem bolinha, significa dizer que esse gráfico, na verdade, ele não começou aqui, ele veio lá de baixo, vamos dizer assim, lá do menos infinito. Aí ele subiu, fez uma curvinha, fez outra curva e desceu. E continuou infinitamente para baixo. Então, aqui você deve entender que o gráfico não para aqui, nesse extremo, onde eu vou fazer uma bolinha. O gráfico não para aqui e nem começa aqui. É que é difícil ou impossível desenhar todo o gráfico. E muitos gráficos em matemática são infinitos mesmo. Começam, vêm de menos infinito e seguem. Então não faz sentido dizer que aqui é o fim ou o início do gráfico. Quando tem a bolinha, sim, a gente vai dizer que é o início e fim. Porém, quando não tem bolinha aberta ou fechada, simplesmente ele não começa ali nem termina. Assim, nós podemos dizer que qualquer valor de x antes do menos 3, observe, um valor aqui, por exemplo, menos 4. Onde está a imagem do menos 4? A imagem do menos 4 está cá embaixo. O gráfico, obviamente, vai continuar aqui, ó. Ele vai seguir aqui. Portanto, a imagem do 4, embora a gente não perceba, ou melhor, não veja, mas ela está em algum valor aqui, ó, negativo. Que bom que fique claro isso. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que, à medida que eu vou pegando valores maiores que menos 4, observe que as suas imagens estão crescendo. Um outro valor aqui, ó, depois do menos 4, a sua imagem está subindo, tá vendo? Um outro valor aqui, ó, antes do menos 3, a sua imagem está subindo. No menos 3, a imagem é 0, viu? Bom dizer isso. Para um valor que está acima do menos 3, antes do menos 2, onde está a sua imagem? Já está lá em cima, observe, o gráfico passa aqui, ó. Um outro valor antes do menos 2, a sua imagem já está lá em cima. No menos 2, a sua imagem atinge o valor máximo, que também é o 2. Portanto, pessoal, para qualquer valor de x que vem desde o início, e aí a gente pode dizer de menos infinito, até o menos 2, eu quero chamar a atenção desse menos 2, a imagem do menos 2 está aqui, vamos reforçar isso.
Então, para qualquer valor de x antes do menos 2, de menos infinito até o menos 2, a função é crescente. Porque à medida que você caminha no sentido crescente do eixo, as suas imagens também crescem. Porém, ao chegar no menos 2, o que acontece? Vamos ver aqui. Ao chegar no menos 2, nós estamos vendo que a imagem do menos 2 é o 2, mas para valores acima do menos 2, por exemplo, aqui, a imagem desse cara, desse número, né? Observe, ela já diminuiu. Um outro valor um pouco depois do menos 2, mas antes do menos 1, observe que a imagem desse número também diminuiu. No menos 1, a imagem também diminuiu. Então, depois do menos 2, a função está descendo, o gráfico está descendo. Então, a função é decrescente, porque as imagens estão diminuindo. Observe aqui, ó, continuando, as imagens estão caindo, decrescendo, até chegar no zero. Depois do zero, observe que as imagens voltam a crescer. Um valor aqui depois do zero e antes do 1 tem como imagem o número aqui, ó. Observe, no zero a imagem era zero. Um valor antes do 1, a imagem já subiu. Para o 1, a imagem já está cá em cima. Para o número acima do 1, a imagem já subiu mais. Para o outro valor antes do 2, a imagem também subiu. Então, o que está acontecendo com essa função? Ela está crescendo, decrescendo, crescendo, decrescendo. Então, vamos ver aqui onde ela é crescente e onde ela é decrescente. Vamos escrever aqui. Ela é crescente nos seguintes intervalos: de menos infinito, porque o gráfico começa lá embaixo, então todos os valores que estão antes aqui têm imagem. Então ela vem de menos infinito até o 2. Nesse intervalo, ela é crescente. Podemos dizer assim, ó, de menos infinito até o 2, ela é crescente. Aqui embaixo ele representou assim, ó, para valores menores que menos 2. Aliás, aqui é menos 2, eu esqueci de colocar o sinal. Então, nesse intervalo de menos infinito a menos 2, isto é, para valores de x menores que menos 2, ela é crescente, tá vendo? Agora, passou do menos 2, ela ela decresce no caso. Então, vamos marcar aqui, ó. Depois do menos 2 até o zero, ela é decrescente. Vamos representar por este intervalo. De menos 2 a 0, aberto no menos 2 e também aberto no zero. Representado por isso aqui, ó, de menos 2 a 0. É este intervalo. Correto? Depois do zero, partindo do zero, depois dele, até o 2, ela volta a ser crescente. Esse intervalo aqui, ela volta a ser crescente. Então, vamos escrever esse intervalo também. Do 0 ao 2, aberto no 0 e aberto no 2. E depois do 2, ela volta a ser decrescente, até mais infinito, ou seja, do 2 em diante até mais infinito, porque o gráfico vai continuar e, portanto, o eixo X continua aqui com os valores tendo imagens. Então, é do 2 para frente, ela é decrescente. E esse intervalo é representado por aberto no 2 e até mais infinito aberto. Ok? E aqui ele chama atenção para os pontos, o menos 2 e 2,
que é este ponto aqui, o 0, 0, que é este ponto aqui, e o 2 e 2, que é este ponto aqui, são conhecidos como pontos de inversão, onde a função muda de crescente para decrescente e vice-versa. Ok? Deu para entender então o que é a função crescente e decrescente? Observe que ela é crescente no intervalo. Ela pode ser crescente em todo o domínio, mas ela pode ser crescente ou decrescente em parte do domínio. A propósito, o domínio dessa função é todo R. Aqui não há nenhuma restrição, já que ela é infinita, não há nenhuma restrição e nenhum ponto do eixo x não está no domínio, ou seja, qualquer valor de x tem imagem. Mas ela é crescente em alguns intervalos e é decrescente em outros, ok? Agora nós vamos falar dos zeros da função. Zeros no plural. Zeros da função no plural. Ah, professor, tem mais de um zero? Não, vamos entender o que significa isso. Os valores de x que anulam uma função, ou seja, para os quais f de x é igual a zero, são chamados de zeros da função ou raízes da função. Vamos traduzir isso. Valores que anulam a função são valores que têm a imagem zero. Vamos voltar num gráfico aqui, ó. Observe este gráfico e o 1. O 1 está aqui, mas pouco depois do 1, um número aqui, 1,1,2, onde está a imagem desse cara? A imagem dele, como ele passa no eixo x, a imagem dele, se você voltar no eixo y, a imagem vai ser o zero. Portanto, este número tem imagem igual a zero. Vamos supor aqui, só para entender, que seria 1,2. Portanto, f de 1,2 é zero. A imagem do 1,2 é o zero. Assim, nós vamos dizer que o 1,2 é raiz da função ou é zero da função, ok? Vamos ver outras situações aqui. Voltando aqui, observe, o 1 tem como imagem um número negativo, correto? E o 2? É fácil ver que a imagem do 2 é o zero. E o 3, como o gráfico passa aqui também, o 3 tem como imagem o zero. Portanto, o 2 e o 3, f de 2 é zero, f de 3 é zero. A gente pode concluir que o 2 e o 3 são as raízes da função. Ou 2 e 3 são os zeros da função. Observe, plural, porque são dois, o 2 e o 3. Se fosse um só, a raiz não seriam zeros, seria no singular, o zero da função. Os zeros ou o zero da função tem esse nome porque eles têm imagens igual a zero. O 2 tem imagem igual a zero, o 3 tem imagem igual a zero. Então, toda vez que o número tem imagem igual a zero, são os zeros da função. Não é que ele vale zero. Obviamente, 2 não é zero e 3 não é zero. Mas as suas imagens é o zero. É como se eu dissesse que nós temos o conjunto domínio e imagem. O 2 está aqui, o 3 está aqui, o 2 está aqui e o 0 está do lado de cá. Tanto 3 quanto 2 mandam flechinhas para o zero. Portanto, o 3 e o 2 são os zeros da função. E uma forma bem fácil para você entender isso é ver os pontos onde o gráfico corta o eixo x. Se o gráfico cortou o eixo x aqui e aqui,
Então, eles são os zeros. Essa é a charada. Essa é a forma simples de entender através do gráfico. Como é que eu localizo os zeros da função? Os pontos ou o ponto onde o gráfico corta o eixo x. Ali estão, ou melhor, ali está, se for um só, o zero da função. Se for mais de um valor, ou melhor, mais de um ponto, são os zeros da função. Ok? E outra coisa curiosa também, aqui nós estamos vendo pelo gráfico que os zeros da função são 2 e 3, mas a gente pode obter os zeros da função, observe a lei que está aqui, ó, a lei da função é f de x igual a x ao quadrado menos 5x menos 6, ou melhor, mais 5x menos 6. Se eu quero obter esses zeros pela lei, basta entender o seguinte: as imagens do x não tem que dar zero, então f de x não tem que ser zero, basta colocar no lugar do x o zero, ou melhor, no lugar do f de x. Afinal de contas, f de x tem que ser zero, isso está escrito aqui. Então, para eu obter as imagens fora do gráfico, basta pegar a lei e igualar a zero, isto é, menos x ao quadrado mais 5x menos 6 igual a zero. Observe que eu estou diante de uma equação do segundo grau. Se eu resolver essa equação do segundo grau, eu não vou fazer isso aqui, porque é fácil, mas se nós resolvermos isso aqui por cálculo mental ou qualquer outro caminho, com certeza nós vamos encontrar como valores de x 2 ou 3, que são exatamente as raízes da função. As raízes da equação são também as raízes da função, ou os zeros da função. Eu até prefiro chamar de zeros da função. Na equação eu chamo de raízes, na função a gente chama de zeros da função. Mas tem o mesmo sentido. Na equação, as raízes fazem o papel de que na função são os zeros. É exatamente isso. Ok? Observe aqui, no mesmo gráfico que nós analisamos a função crescente e decrescente. É fácil ver que o gráfico corta o eixo x em 3 pontos, no menos 3, no 0 e no 3. Portanto, nesse caso, este gráfico tem 3 zeros da função. Os zeros são menos 3, o próprio zero, porque o gráfico passa aqui, e o 3. Ok? No gráfico é fácil identificar os zeros da função. Agora, quando ele não dá o gráfico, ele vai dar a lei. E dando a lei, temos que fazer isso aqui. Iguala-se a zero a lei e resolve a equação para obter os zeros. Agora nós vamos falar do estudo dos sinais. A gente já começou a esboçar essa ideia do estudo dos sinais um pouco lá atrás, a respeito das imagens. Vejamos este gráfico aqui. Qualquer valor de x antes do menos 4, as suas imagens, como o gráfico passa aqui embaixo, as suas imagens vão estar aqui embaixo. Observe, ó, um valor aqui ó, antes do menos 3. Onde está a sua imagem? Eu tenho que voltar aqui. Ó. Observe que a imagem desse número é negativa. Um valor aqui antes ainda, próximo do menos 4. Observe que a imagem dele também é negativa. Um outro número aqui, o próprio menos 4, a imagem dele vai estar cá embaixo, vai ser negativa. A gente não tem como representar isso aqui. Mas a gente entende que todos os números que estão antes do menos 3, as suas imagens estão todas aqui embaixo. Todas elas vão dar aqui embaixo. E aqui abaixo do zero, no eixo y, são imagens negativas. Portanto, o que a gente pode concluir? Que para valores de x do domínio antes do menos 3, todos esses valores têm imagens negativas, representada aqui pelo menos, por essa cor aqui. E não só nessa região, se você pegar depois do 3, um número aqui, por exemplo, bem próximo do 3, 3,1, 3,2, a sua imagem está aqui embaixo, porque o gráfico passa aqui embaixo. Sua imagem está aqui embaixo.
Um outro valor aqui tem imagem aqui embaixo, também negativa. Um outro valor aqui também tem imagem aqui embaixo. Então, para qualquer valor também depois do 3, todas as imagens serão negativas, porque o gráfico passa aqui embaixo. Já valores entre menos 3 e 0, por exemplo, um número aqui depois do menos 3, tem como imagem um valor acima do eixo, acima de 0. Portanto, a sua imagem é positiva. Um outro número aqui, ó, depois do 2, também tem a sua imagem acima do 0, positiva. O próprio menos 1 tem a sua imagem para cima, positivo. O menos 2 que está aqui tem a sua imagem, o 2, que é positivo. Portanto, qualquer valor de x entre o menos 3 e o 0 tem imagem positiva. O mesmo vai acontecer para qualquer valor de x entre o 0 e o 3, porque o gráfico passa acima. As suas imagens serão positivas também. Por exemplo, o 1, a imagem do 1 está aqui em cima. O 2, a imagem do 2 está aqui em cima. Portanto, nesse intervalo que vai do menos 3 ao 0, tirando o 0, e vai depois do 0 até o 3, também tirando o 3, né? Não podemos incluir aqui os extremos, a função tem imagens, todos os valores têm imagens positivas. Dessa forma, a gente diz que a função é positiva. E aqui, antes do menos 3 e depois do 3, a função, todos esses números têm imagens negativas. Portanto, a função é negativa nesses dois intervalos aqui vermelhos. E nos intervalos azuis, a função é positiva. Portanto, a gente escreve aqui do lado que a função é positiva nesse intervalo de menos 3 ao 0. Aqui, ó, de menos 3 ao 0. E também do 0 ao 3. Mas observe que ele não inclui os extremos, não tem igual. Por que não tem igual? Porque no 0, no menos 3 e no 3, ela não é nem positiva e nem é negativa, porque nesses valores, eles são os zeros da função. A função é 0. A imagem é 0 para os 3. Então, a imagem não é nem positiva e nem negativa. Por isso que eu não posso botar sinal de igual. E a função é negativa aonde? A função é negativa aqui, ó, para valores antes do menos 3 e depois do 3. Nesses dois intervalos, antes do menos 3 e depois do 3, a função é negativa. E como eu falei aqui, ó, ela é nula, ela é zero nesses valores, no menos 3, no 0 e no 3, porque são as raízes da função, ou são os zeros da função. Eu prefiro chamar de zeros da função. Então, nesses valores, a função não é nem positiva e nem é negativa, ela é simplesmente igual a zero. Agora, ela é positiva nesses intervalos e é negativa nesses intervalos. E uma forma bem simples para você entender, eu já vinha falando e agora eu vou enfatizar, é o seguinte: na parte do gráfico que é superior, isto é, acima do eixo x, a função vai ser sempre positiva. Então, está acima do eixo x desse intervalo, ela é positiva. Está acima do eixo x nesse intervalo, ela é positiva. E a parte que está abaixo do eixo x, portanto, é esse intervalo que vem antes do menos 3, esse que vai depois do 3, a função é negativa, porque o gráfico está abaixo. Então, toda vez que o gráfico estiver abaixo do eixo x, a função é negativa. As imagens são negativas, ok? E para concluir esta aula, vamos falar de máximo e mínimo. Este assunto de máximo e mínimo dentro de função ele é muito importante, porque há muitas aplicações desse estudo na parte industrial. Só que não nos cabe aqui discutir isso. Mas as indústrias trabalham com valor máximo e mínimo, a própria ciência
A estatística, outros ramos do conhecimento, trabalham com valores máximos e mínimos. Vejamos o que se trata máximo e mínimo. Neste gráfico, como a gente pode observar, à medida que a gente caminha no eixo X até este valor, o que acontece com as imagens? Elas crescem. Observe, um valor que está aqui tem como imagem um número que está aqui embaixo que nem dá para a gente ver. O gráfico ele continua. Como eu falei, não começa aqui nem termina aqui. Mas nós sabemos com certeza que a imagem desse número está cá embaixo. Um outro valor aqui, a imagem já está mais acima um pouco. Observe que esse número aqui é maior do que esse. Nós estamos crescendo. Lembra da história da função crescente? À medida que a gente pega valores de x crescendo, e se as imagens também crescem, a gente diz que a função é crescente. Para um valor aqui um pouquinho antes, aqui nesse ponto é o zero da função, onde corta o eixo x. Mas esse valor aqui um pouquinho antes, a imagem dele está aqui, ó, também próximo do zero. Nós sabemos que o zero está aqui. Mas observe, à medida que os valores de x crescem, as suas imagens também crescem. Mesmo depois aqui, como um valor aqui assim, a imagem dele cresceu. Está cá em cima. Observe também que esses valores antes do zero têm imagens negativas, porque o gráfico está abaixo do eixo x. As suas imagens são negativas. Mas à medida que você caminha no sentido de crescimento do eixo x, as suas imagens também estão crescendo. Um outro valor aqui antes do zero, a imagem está lá em cima. Observe, está crescendo. À medida que eu caminho no sentido do eixo x crescente, as suas imagens também crescem. E isso vai acontecer até um certo valor. Por exemplo, aqui, a imagem também está cá em cima, né? Mas quando chegar aqui nesse determinado valor, que ele chama de xm, a sua imagem assume o maior valor possível. Por quê? Porque depois do xm, as imagens voltam agora a diminuir. Observe, à medida que eu cresço agora, as suas imagens não estão crescendo mais, elas já estão diminuindo. Observe aqui, ó. Portanto, o maior valor possível, ou melhor, a maior imagem possível, o máximo, a imagem máxima é quando x assume esse valor. A sua imagem é esse. Ele aqui chamou de xm, cuja imagem é o ym. Portanto, a gente diz que a função admite valor máximo aqui no ym. Valor máximo. E o ponto é chamado ponto de máximo. Quem é o ponto de máximo? O ponto de máximo é representado por xm e ym. Esse é o ponto M, ponto de máximo. Mas não confunda ponto de máximo com valor máximo. O valor máximo da função é a imagem, a maior imagem. E o ponto de máximo é o par, que envolve o x desse ponto máximo e o y. Ok? Nessa outra situação aqui do lado, as coisas se invertem. Observe que, nesse caso, à medida que a gente caminha no eixo x, no sentido crescente, as suas imagens vão diminuir. Observe aqui, ó, para esse valor, a imagem dele está aqui em cima do eixo. Ela é positiva. Já para um outro valor aqui, mais próximo daqui, que aqui é o zero da função, aqui e aqui, porque cortou o eixo x, mas para um valor mais próximo dele, a imagem está diminuindo, observe. Um outro valor depois do zero da função, a sua imagem já é negativa, está cá embaixo, ela está diminuindo.
Um outro valor aqui, a imagem já está mais embaixo, está diminuindo. Um outro valor próximo do XM, a imagem está mais embaixo. E no XM, a sua imagem é a menor possível. Todas as outras imagens estão daqui para cima. Portanto, para esse valor de XM, a sua imagem é valor mínimo. Este ponto, então, é chamado ponto de mínimo. Neste caso aqui, representado por XM e YM. Então, o ponto mínimo, ponto de mínimo, são os pares x e y correspondentes a este valor. E o valor da função mínimo é a imagem desse x correspondente. Ok? Deu para entender? Vamos ver aqui uma situação problema. O professor Miro abriu um curso preparatório para concursos. O gráfico abaixo se refere ao índice de aprovação anual em concursos, em relação ao número inicial de alunos no começo de cada ano, durante o período de 2010 a 2019. No gráfico, o índice de aprovação anual em concursos representa uma função? Sim ou não? Eu acho que vocês percebem que é uma função, porque para qualquer valor de x, nós temos sempre um valor correspondente, uma única imagem. É aquela história de você traçar retas também, pode usar assim, e essas retas verticais interceptarem o gráfico num ponto só. Pelas próprias linhas pontilhadas você observa isso. Não há nenhum lugar aqui que, se você traçar uma reta vertical, você vai encontrar o gráfico em dois lugares. Portanto, sim, é um gráfico de função. E a justificativa é esta: qualquer valor do domínio tem uma única imagem. Letra B. Em que ano, nesse período, houve o índice máximo de aprovação? O máximo de aprovação, vocês podem ver, é em 2016. A aprovação máxima foi aqui, ó, acima de 90%. Ok? Então, em que ano foi? Foi o ano de 2016. Este foi o máximo. E o mínimo? O valor mínimo foi aqui, exatamente no ano anterior. O valor mínimo foi em 2015. Exatamente esse aqui, ó, cujo valor está abaixo de 60. Então, 2015 foi o valor mínimo. Letra C. Em 2011, o curso se iniciou com 120 alunos. 2011 aqui, 120 alunos, que representa 90%. Quantos alunos foram aprovados em concurso 2011? Foram aprovados 90%. Então, nós temos que fazer 90% de 120. Essa conta pode ser feita por regra de 3. Ou, se quiser fazer por regra de 3, vai ficar assim, né? 120 alunos corresponde a 100% da turma. X corresponde a 90%, que é o total de aprovados. E aí você pode montar a regrinha: 120 sobre x igual a 100 sobre 90. Lembrando, lá das aulas iniciais, eu disse que nós podemos simplificar tanto o zero aqui, como o numerador também. Portanto, basta agora multiplicar cruzado. Aqui sobrou 1, então ficou x vezes 1. E aqui 12 vezes 9. X vezes 1 é x, 12 vezes 9, 108. Então foram aprovados 108 alunos. Ok? Essa foi a letra C, 108 alunos. E para terminar, letra D. Em 2017, houve aprovação de apenas 54 alunos. Assim, pode-se concluir que, no referido ano, o curso foi iniciado com mais de 100 alunos? Justifique a sua resposta. Para isso, nós temos que calcular o percentual. 2017 foram aprovados também 90%. Então, nós podemos calcular assim: 54 alunos aprovados
representa 90%. Quantos alunos representarão 100%? Mesma regrinha de 3. Então, 54 sobre x, 90 sobre 100. Cortando os zeros. Podemos também, se quiser, simplificar aqui ou não. Aí fica a critério. A gente pode multiplicar cruzado agora se quiser. Mas eu repito, 54 com 9 pode ser simplificado, porque os dois estão no numerador e há uma igualdade. Mas se não quiser, pode multiplicar cruzado. Então vai ficar 9x e 54 vezes 10, 540. Passando 9 dividindo, vai ficar 540 dividido por 9, que vai dar 60. Então, ele diz assim podemos concluir que no referido ano o curso foi iniciado com mais de 100 alunos. Não, pois ele foi iniciado com 60 alunos. Ok? Muito bem, assim nós encerramos o capítulo 10. Mas ainda tem uma questão, vamos voltar aqui, que precisa ser discutida com vocês. Aproveitando aqui, umas perguntinhas que vocês vão encontrar em exercício que aqui não fala muito. A gente tem que enfatizar. Se eu peço para encontrar f de 3, quem é o f de 3? Observe, o 3 está aqui. Para eu encontrar a imagem do 3, eu já expliquei isso, eu tenho que subir com o gráfico e depois voltar no eixo y. Portanto, a imagem do 3 é o próprio 3. Se eu peço para encontrar f de 2, olhando aqui, a imagem do 2, como aqui é bolinha aberta, a imagem não está lá em cima, e sim aqui embaixo. Então, a imagem do 2 é o menos 3. Portanto, f de 2 é menos 3. Eu estou fazendo dessa forma porque vocês vão encontrar exercícios no livro onde ele vai pedir para você determinar isso, f de 2, f de 3, ok? Assim a gente encerra definitivamente esta aula. Fiquem atentos aos exercícios do capítulo 10 e tenham todos bons estudos.